O falso moralismo tem afastado as pessoas da cruz de Cristo, pois os moralistas não admitem seus erros. Bom dia, meus amados e preciosos irmãos, que a graça de Deus seja com cada um de vós. Somos irmãos, temos a mesma fé, sentimos o mesmo amor, temos o mesmo afã e o mesmo desejo de estar cada vez mais perto de Deus. E o mesmo desejo de ver pessoas alegres, felizes, satisfeitas, curadas, vivendo uma vida pura, simples, honesta, singela, mas de prazer, que só a verdade pode produzir. Bem, o nosso assunto é um pouco, difícil às vezes de se falar sobre ele, mas todos os assuntos devem ser falados, porque a gente vê, a Bíblia mostra estas coisas. Em outras palavras, moralistas. O que vem a ser moralistas? Tanto os moralistas como os falsos moralistas. Nenhum lado destes produz bons frutos. No final, tudo se torna em hipocrisia, porque eles não admitem quando erram. E mesmo pregando, falando ao povo, ensinam coisas erradas e depois até reconhece o erro, mas jamais volta para corrigir. Não tem a mesma coragem para corrigir como tiveram para ensinar aquilo que não é verdade. Isto é algo terrível, porque o moralista, primeiramente, depois vamos falar um pouquinho sobre o falso. O moralista ou os moralistas são pessoas que renunciam, preste atenção, às alegrias que a vida oferece, até corriqueiras, coisas que são lícitas para qualquer homem e mulher ter na vida como lenitivo, como algo que a pessoa gosta de fazer. Eles renunciam, se tornam tiranos consigo mesmo às vezes, para poder, sem culpa, eu não fiz isso, então eu posso condenar. Olha, para poder, sem culpa e recriminação, estragar a alegria dos outros. Então, às vezes ele tem vontade de, eu vou dar um exemplo, de jogar bola. Mas como ele é muito moralista, ele não joga e priva-se deste direito que ele tem de brincar de bola com os amigos. Mas ele se priva desse direito como se aquilo dependesse, se aquilo fosse incorreto, para que quando ele ver alguém fazendo, praticando aquela brincadeira, ele poder então discriminar aquela pessoa, dizer que aquilo está errado, que ele não faz, devia se espelhar nele, estraga a alegria dos outros. Então é um moralista. Mas não é algo que Deus requer, mas simplesmente para
estragar o lazer do próximo. Então ele tem prazer nisto. Isso aí, crente não pode, isso crente não pode, isso crente não pode. E quem disse que não pode? A sua mania, a sua moralidade errada. Então eles deixam às vezes de ter coisas que poderiam ter perfeitamente, só para impedir que outros tenham, recriminar aquela pessoa, estragar o prazer que aquela pessoa tem de viajar, estragar o prazer que a pessoa teria em estar em algum lugar, dizendo, isso aí não é lugar para crente ir. Mas como não é? Esse livro não é livro para crente ler. Ouvir essa pessoa não convém. Se a pessoa acha que quer ouvir, Paulo não era esse moralista. Paulo disse, examinai todas as coisas e retende o bem. Qual o moralista, ele joga um fardo sobre as pessoas. Você não pode ver, você não pode ler, você não pode ouvir, você não pode ir. Bom, isso aí não leva a lugar nenhum. Isso é o moralista. Agora tem também o falso moralista. O falso moralista, eles praticam, é uma ação da pessoa que julga moralmente outra, pautando-se em preceitos que ele próprio não segue. Então isso se torna uma hipocrisia. Ele é muito moralista. Na frente das pessoas, no púlpito, onde quer que seja que ele vai externar a sua moralidade errada e falsa. Então ele joga um peso sobre as pessoas, mas ele mesmo não move aquele peso com um dedo. Nós já falamos aqui em outra ocasião a respeito de aquela reunião com Jesus. Imagine você lá, quando trouxeram aquela mulher pecadora e fizeram aquelas perguntas, 2 perguntas a Jesus, que ela foi pega em flagrante adultério. Moisés diz que devemos apedrejá-la, e tu que dizes? Falsos moralistas. Então eles queriam aplicar a pena máxima da lei sobre uma mulher, mas escondidos atrás de uma posição, escondidos atrás de, como Jesus disse, roupas sacerdotais, praticavam atos ilícitos. Porque a mesma Bíblia que dizia que ela não deveria ser daquela forma, dizia que eles não poderiam praticar o que praticavam. Aí você me pergunta, o que eles praticavam que era ilícito? A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que eles tinham algo escondido. Como, por exemplo, o que dizes tu? Jesus, então, faz um minucioso estudo da vida deles e diz-lhes, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Imagine aquelas pessoas que confiavam e achavam que aqueles eram o santo sacerdote. Talvez alguém já dizia para eles, você nem come, né? Mas você come. Este é o anjo que Deus enviou para nos guiar. Quem sabe? Porque nós já vimos muitas coisas como estas, falsos moralistas, amantes do dinheiro, desprezadores dos pobres, dos simples, e apegados-se àqueles abonados, né? Falsos moralistas, que pautam-se em preceitos que eles próprios não seguem.
Então, quando Jesus disse, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, automaticamente eles puderam raciocinar um pouquinho. Porque Jesus poderia dizer para eles tudo o que eles praticavam ali. Certamente eles tiveram um senso e falou, é melhor nós jogarmos essas pedras fora e seguirmos o nosso caminho. Vai que esse homem vai começar a dizer coisas que a gente anda fazendo e o povo não sabe, não vê. Vai ser muito difícil para nós assumir os nossos erros diante do povo. Nossa, mas aquele sacerdote... Mas e quando as pessoas se apegavam a ele e diziam, esse homem aí, esse Jesus, está falando o que não sabe. Porque aí eles se apegavam muito ao homem. Porque eles tinham uma falsa moral, sepulcros caiados, por fora muito bonito, puro, mas por dentro ossos fétidos, ações fétidas, ações desprezíveis. Muitas vezes você está conversando com uma pessoa que por fora, mas por dentro, se olhar o que fazem com as pessoas, com os dependentes, com as moças, com suas esposas, você verá um sepulcro caiado, se você analisar. Então isso é o falso moralista. Ele está aí, Jesus falou deles, Paulo falou deles. Paulo diz no capítulo 2 de Romanos, mas tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus, e conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Eles leem a Bíblia. Eles leem tanto a Bíblia que sabem que essas falsidades que tem hoje, esse negócio de profetas, de isto, é mentira. Mas eles têm medo de falar para vocês a verdade. Olha, são instruídos na lei, são instruídos. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma de ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Chegou a hipocrisia. Agora Paulo, ele reconhecia a sua fragilidade, embora sendo um homem que, vou dizer para vocês, viu? Quantas vezes será que Jesus apareceu para Paulo? Vocês sabem? Não, nem eu, a Bíblia não diz quantas, mas diz que apareceu. Na conversão de Paulo, quando Paulo estava no caminho de Damasco, Jesus disse para ele que ele iria aparecer, estar com ele. Com ele o levantou para ser a luz dos gentios, o apóstolo dos gentios. E Jesus apareceu para ele não só aquela vez na coluna de fogo, mas em outras ocasiões. E ele diz na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz que é capítulo 9, verso 27, olha para você ver o reconhecimento que ele tinha, do temor que ele tinha, de tão grande era a sua mensagem, que ele diz assim. Ele diz no verso 26, para melhor compreensão: portanto, corro não como indeciso, combato não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Justamente por aquilo que ele ensinou na carta aos Romanos.
Tu que dizes que não deves adulterar e vive em adultério. Não deves mentir e vive mentindo. A vida se torna uma mentira. Aparentemente, na presença das pessoas, é a austeridade do espírito, mas quando não está na presença, é a austeridade da carne diabólica. Então vejam bem, os moralistas têm afastado as pessoas da cruz de Cristo, porque o moralista não admite seus erros. E o povo ama quem admite seus erros. É melhor para você. E sabe de uma coisa? Finalizando, preste atenção, uma frase de Carlos Bezerra Júnior. A história traz uma triste realidade, a estatística. A história mostra que todo moralista tem um fim trágico, porque ele não reconhece os seus erros. Ele quer levar sempre a sua maneira, praticando o que ele quer, mas tendo o povo sob o seu domínio. Aquelas pessoas o têm como Deus, as pessoas o têm como anjo, mas, no entanto, ele não tem coragem para assumir os seus erros, se torna um hipócrita e enganador. Então, o moralista, eles não te levam, eles não chegam a ter a coragem para serem verdadeiros, mas sempre se tornam mais fácil se tornarem falsos, praticando aquilo que ensina as pessoas a não praticarem. Meus irmãos, temos vivido bons e maravilhosos tempos, com Deus nos dirigindo através das Escrituras. Vocês que têm dado crédito à Bíblia, sejam abençoados em tudo o que fizerdes, em nome de Jesus Cristo. Amém.